Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. E nessa aula de hoje nós vamos estar estudando as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, como vocês podem ver na tela, tá? A página é a página 80 do nosso material. E já vou avisando para vocês que provavelmente essa vai ser a nossa última aula gravada. E a partir da nossa próxima aula a gente vai ter aulas ao vivo, tá? A gente vai fazer, vocês vão fazer uma prova minha amanhã, na quinta-feira. Então peço vocês que se esforcem, estudem bastante, tá? E vamos lá. Vamos para as equações do MRUV, tá? Ou movimento retilíneo uniforme. Então, olha só. A gente tem várias equações e a gente acaba estudando diversas equações distintas, diferentes. E aqui eu quero destacar algumas coisas para vocês, tá? Uh, Na verdade, eu nem vou fazer aqui. Deixa eu pegar aqui no Paint. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou explicar isso para vocês no Paint. Vamos ver como é que vai aparecer aqui. Eu até sumi aí da tela. Deixa eu aparecer em algum lugar aqui. Pronto, tá aqui. Deixa eu aparecer aqui nesse canto. Tá? E vou escrever aqui do lado, tá? Então, olha só. Basicamente, a gente estudou dois tipos. A gente estuda inicialmente dois tipos de movimento. Tá? Nós estudamos o MRU e nós estudamos o MRUV. Dentro do estudo do MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, a implicação dele são as seguintes. A velocidade é constante, ou seja, não tem aceleração, a força resultante sobre o corpo ou sobre o sistema é nula. E além disso, as equações que a gente utiliza para resolver os problemas do MRU é velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, e a equação do espaço. Espaço final é o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Estou usando essas letras aí, maiúsculas, tá? Só para ficar mais visível, mais bonitinho. Já no MRUV, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado, a palavra variado aqui indica que há uma mudança na velocidade. Seja ela, é, seja ela não, né? Seja ela de direção, a gente vai ver isso depois. Mas por enquanto é somente no valor da velocidade, ou seja, é uma velocidade que está aumentando ou diminuindo, e aí depende do contexto do problema, tá? Quando ela está aumentando, é um movimento acelerado, se ela estiver diminuindo, é um movimento retardado, tá? Mas olha só, dentro do estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos ter alguns valores de velocidade, como por exemplo, melhor, de fórmula, como por exemplo, a aceleração média que a gente viu na última aula, que é ΔV sobre ΔT. Nós vamos ter também a equação do espaço, que é S igual a S0 mais V0 T mais 1 sobre 2 vezes a aceleração ao quadrado, vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Nós vamos ter também a fórmula da velocidade, que é diferente dessa aqui, tá? Que a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E vamos ter uma última fórmula, que é conhecida como equação de Torricelli, tá? Que é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. E eu vou explicar para vocês já já a importância dessa fórmula aqui e, de certa forma, a importância de todas essas fórmulas que vocês estão vendo. Tá? Isso aqui seria o resumo do que nós vamos estudar. E outro detalhe importante, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração ela deixa de ser nula e, consequentemente, existirá uma força resultante diferente de zero atuando sobre o corpo ou sobre o sistema em estudo, tá? Vamos voltar agora para a apostila aqui. Vamos lá. Então, as equações que eu citei lá para vocês do movimento uniformemente variado estão apresentadas aqui. Inicialmente, a apostila traz para a gente a função horária da velocidade dentro desse movimento variado, tá? Primeiro, nós temos a fórmula da aceleração média que a gente viu na última aula, tá? Só que aqui ele não colocou ΔV sobre ΔT, ele colocou aqui em termos das variações, mas nada mais é do que ΔV sobre ΔT. E aqui embaixo nós temos o valor da velocidade. E essa fórmula aqui ela é facilmente obtida dessa aqui de cima. Geralmente, quando o tempo inicial geralmente é zero, então o que ocorre? A aceleração, nesse caso aqui, vai ser igual a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Você multiplica cruzado e vai ter velocidade menos velocidade inicial
igual a aceleração vezes o tempo. Eu passo a velocidade inicial para o outro lado, então velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, ele está negativo, então passa somando, tá? Basicamente é isso para a gente obter a primeira fórmula, além da aceleração média, claro, tá? Do movimento uniformemente variado. Então essa é a fórmula, que é uma fórmula para a gente calcular a velocidade, tá? Então quando eu quero exprimir a velocidade, quando eu quero deixar claro a velocidade, ou calcular a velocidade, ou mostrar a equação da velocidade, ou função da velocidade, né? Fazer tudo isso. E aí eu percebi que o cálculo que eu fiz aqui, a câmera está no meio. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? Esse é o cálculo que eu estava fazendo para chegar nessa fórmula. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Então, deixa eu ficar aqui no cantinho. Pronto. Então o que ocorre? Quando eu quero fazer algo em relação à velocidade, a primeira fórmula dentro do movimento uniformemente variado são movimentos em que a velocidade não é constante e vai ter aceleração, tá? Uma coisa implica na outra, tá bom? Aí, quando eu quero calcular a velocidade, essa é a fórmula inicialmente indicada para a gente resolver. Não usem velocidade média, a não ser que o exercício peça exclusivamente pela velocidade média, tá bom? Então tem que ter esse cuidado aqui, porque nós estamos trabalhando agora com um movimento em que há variação na velocidade. Bom, segunda fórmula, que é chamada de função horária do espaço, é essa que vocês estão vendo aqui grifada de verde, tá? Ela é a seguinte: a posição final de um corpo, a posição que eu quero calcular, ela é igual à posição inicial mais a velocidade inicial. Lembre-se que como há mudança na velocidade, o corpo vai começar com um valor de velocidade, depois ele vai aumentar ou diminuir. Então, tem uma velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, essa função aqui, ela é a função para calcular o espaço, mas vejam que nela aparecem espaço inicial, velocidade inicial, aceleração e aparece o tempo. Ou seja, são 4 grandezas que aparecem nessa fórmula. Ou seja, eu posso calcular qualquer uma dessas 4 coisas desde que a questão peça, tá? Então tem que ficar claro isso para vocês. Por quê? Porque apesar de ser uma questão, uma fórmula que leva o nome de função do espaço, eu não necessariamente calculo só o espaço com ela, eu posso calcular outras coisas dependendo do contexto, né? Dependendo do enunciado da questão. Vamos para os comentários que a apostila traz para a gente aqui em relação a essa fórmula. Primeiro, embora as funções para a velocidade e posição do móvel dentro do movimento uniformemente variado tenham sido apresentadas para o movimento retilíneo, elas são válidas para qualquer movimento com aceleração constante, partindo do repouso ou não, partindo ou não do repouso, tá? Isso aqui é interessante porque essas fórmulas podem ser aplicadas para outros tipos de movimento, como movimento circular, desde que a aceleração seja constante. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Segundo, algumas vezes necessitamos determinar a velocidade do corpo após ele ter realizado um deslocamento ΔS, sem que seja conhecido o tempo. Quando a gente não conhece o tempo, a gente vai utilizar essa expressão aqui, que é chamada de equação de Torricelli, tá? Ou seja, velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, tá? Que é o deslocamento. Então essa fórmula aí é utilizada para estar dando aí uma certa ajuda para a gente estar calculando algumas coisas, tá? Deixa eu inverter aqui a minha câmera para a gente ver a última observação, o último comentário e fazer o exercício da aula de hoje, tá? Então, ao aplicar essas equações, utilize a aceleração positiva se o movimento for acelerado e utilize a aceleração negativa se o movimento for desacelerado, tá? Ou retardado. Bom, fórmulas, pessoal, no final das contas é o seguinte: tu tem que ler a questão, absorver os números que aparecem, os dados, né, as interpretações físicas que são necessárias, joga os números na fórmula e faz o cálculo. Resumindo, é isso, tá? Existe, claro, algumas questões que são um pouco mais difíceis do que outras, porque elas requerem que a gente tenha uma interpretação mais aprofundada de algumas coisas. E é o que eu vou fazer. Eu vou fazer 2 questões agora, que são as 2 questões da apostila. E em seguida, eu vou abrir no Python algumas questões diferentes, tá?
com enunciados um pouco distintos, para estar dando alguns exemplos, para ela também não ficar tão curta, ok? E vamos lá ver se a gente consegue entender bem esse conteúdo, tá? Vamos para a questão 19, ela diz o seguinte: a pista de um aeroporto possui 2.000 metros de comprimento. Os pilotos em caso de pista seca, devem utilizar 60% dessa pista para efetuar a decolagem, considerando que o avião inicia o voo, considerando que do início do movimento, muito bem, né? Até o momento que o avião inicia o voo, passam-se 20 segundos. Qual deve ser a aceleração impressa pelo avião? Ou seja, ele fala que a gente vai usar 60% da pista. Ele fala que a pista tem 2.000 metros. E ele fala que o tempo que ele leva é de 20 segundos para poder decolar. Então, o que a gente vai estar aplicando aí para resolver essa questão? É uma questão simples, tá? Pode até parecer difícil, mas ela é tranquila. A gente tem que ter alguns cuidados. Esses cuidados, primeiro, eles dizem respeito aí à porcentagem que aparece. Segundo, ao tempo e à distância. Então é isso que a gente tem que observar aqui nessa questão. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: se não tivesse a porcentagem e eu quisesse saber a aceleração impressa, eu poderia simplesmente fazer o seguinte: a aceleração ela é igual, por exemplo, eu tenho tempo e eu tenho distância, tá? Mas eu não tenho velocidade, por exemplo. Mas aí eu poderia simplesmente fazer o seguinte: eu calcularia a primeira velocidade, qualquer velocidade média dele. A velocidade então seria ΔS sobre ΔT, que a gente já viu, tá? Mas isso aqui não faria tanto sentido para a gente usar essa fórmula, porque como eu comentei com vocês, eu não posso usar a velocidade média. Primeiro eu estou fazendo só o rascunho, daqui a pouco a gente faz o cálculo final, tá? Só para vocês entenderem o raciocínio. Então eu vou utilizar essa fórmula aqui para calcular a velocidade. Então a velocidade é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ora, não é tão interessante usar essa fórmula aí, simplesmente porque, se vocês observarem, não aparece a distância, que é de fundamental importância, tá? Para a gente estar resolvendo aí essa questão, já que não aparece a distância aí. Então, o que a gente vai utilizar para resolver ela? Bom, a gente vai usar primeiro calcular o deslocamento. Depois do deslocamento, nós vamos calcular o tempo junto com a velocidade. Já inicial vai ser 0, porque ele parte do repouso, claro, senão ninguém entra no avião. E por fim, a gente vai calcular a aceleração utilizando a aceleração média. Então vamos lá seguir esse espaço que eu acabei de citar para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o deslocamento. Então vejam que o deslocamento do corpo, tá? Ele vai ser 60% do tamanho da pista, ou seja, 60% em porcentagem transformada em decimal é 0,60, tá? Eu multiplico pelos 2 km, mas vamos deixar em média pelo padrão. 0,60 vezes 2.000 metros, isso aqui vai dar 1.200 metros, tá? Uma dica fácil de resolver. Lembrem-se, 60% de 1.000 é 600, 2.000 é o dobro de 1.000, então 60% de 2.000 é o dobro de 600, então vai dar 1.200 metros. Uma forma direta de a gente resolver, tá? Então calculamos aqui o ΔS. Próximo passo, a gente verificar o valor do tempo, o valor da velocidade e da aceleração. Como que a gente vai fazer isso? Bem simples, ó. Vamos usar a fórmula S igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Com isso aqui, a gente vai perceber o seguinte. Primeiro, nós podemos dizer que a distância final é de 1.200 metros, que ele vai percorrer. A inicial a gente pode dizer que é 0, tá? A velocidade inicial a gente tem que é 0. O tempo é 20 segundos. E a aceleração é justamente a variável que eu quero, tá? Vamos substituir aqui também o tempo, que foi de 20 segundos. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho sempre que me lembrar, se eu apertar Ctrl Z, ele apaga o que não deveria apagar, e aí me ferra, tá? Então é isso aqui que a gente vai estar resolvendo. Deixa eu ver como está aparecendo aqui para vocês no OBS. Então tá ok. Então o que a gente vai fazer agora? Ó, só resolver essa conta, tá? Eu vou até resolver ela aqui, usando essa parte aqui, tá? Depois eu vou apagar. Então, trazendo para cá, eu teria o seguinte, ó, 1.200 é igual
Isso aqui é zero, não precisa, isso aqui não precisa. E 20 ao quadrado é 400. Então, nós vamos ter 400 vezes a aceleração dividido por 2. Ora, 400 dividido por 2 a gente sabe que é 200, então fica 1.200 igual a 200. Vou até fazer diferente. Não, vamos fazer assim. 200 vezes a aceleração. Vamos passar o 200 dividindo para lá. Então, a aceleração é igual a 1.200 dividido para 200. Ou seja, a aceleração vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado dentro do sistema internacional, tá? Então, esse é o valor da aceleração imposta. Veja que a gente usou duas fórmulas para resolver essa questão. Uma para a gente poder calcular a distância final de deslocamento. E isso é necessário porque a questão informa para a gente que teria uma porcentagem ali do valor. E o outro detalhe é a gente utilizar a fórmula do espaço para calcular a aceleração. Vejam que aquilo que eu comentei com vocês no início do vídeo. Você usa, não é porque a fórmula é do espaço que você só vai usar para calcular a distância. Você pode calcular também, como a gente acabou de calcular, a aceleração e não a distância, tá? A distância já era dada. Então, com isso aí a gente encerrou a primeira questão 19. Eu vou apagar aqui. Pausa o vídeo, copia. E aí eu vou apagar. Opa, tô riscando. Vou apagar aqui para a gente poder fazer a questão número 20, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos fazer agora a questão número 20. Então a questão 20 diz assim. A imagem a seguir, essa imagem que vocês estão vendo, é do lendário super esportivo da Ford, o Ford GT. Movido por um motor de 3.5 V6, que eu não sei o que significa, EcoBoost, de 656 CV, que acho que é cavalos vapor. Acho não, é cavalo vapor, tá? Essa máquina conseguiu realizar a proeza de 0 a 96 km por hora em incríveis 2.8 segundos. Determine a aceleração desenvolvida pelo Ford GT para conseguir alcançar essa velocidade em tão pouco tempo. Bom, essa é uma questão muito tranquila, porque ela informa para a gente a velocidade e o tempo. E se eu quero calcular a aceleração, é bem simples. Nesse caso aqui, nós vamos usar a aceleração média. A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade com relação ao tempo. A velocidade ela vai de 0 a 96 km por hora. Então, nesse caso, antes da gente usar aqui 96 km por hora, a gente precisa dividir esse valor por 3,6 para poder obter, então, o resultado em metros por segundo, tá? Eu vou usar aqui a calculadora só para ser mais rápido, que a gente não perder, de certa forma, perder tempo, tá? Então, 96 dividido por 3,6. O resultado vai dar 26,6, tá? Ou aproximadamente 26,7, tá? Então, vou vir aqui colocar 26,7 menos a velocidade inicial, que é 0, ele parte do repouso. E o tempo é de 2,8 segundos. Você pode vir aqui colocar o tempo inicial igual a 0, tá? Então é só efetuar a subtração, fica 26,7 dividido para 2,8. Novamente vou usar a calculadora. O resultado final então vai dar 9,5. 9,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Vou conferir aqui. É isso aí. Na apostila está dizendo 9,54, então ele não fez tanto arredondamento assim. Ele arredondou com duas casas decimais, tá bom? Então, pessoal, essa foi nosso exercício da apostila, tá? Agora eu vou passar a questão 19 e a questão 20 para vocês fazerem lá na plataforma. Eu tenho percebido que algumas pessoas não estão fazendo atividade, tá? Eu imprimi lá o relatório e isso pode prejudicar algumas pessoas, tá? Ficar com a nota não tão boas, então vale a pena estar fazendo. Como eu não estou conseguindo pausar, eu não sei porquê, mas eu não estou conseguindo pausar essa aula. Então, esperem, vocês vão me ver aqui mexendo aqui, porque eu vou pegar algumas questões envolvendo as outras fórmulas do movimento uniformemente variado que não aparece, que não tem aqui, mas eu vou pegar pelo menos uma questão para resolver com vocês aqui em relação à fórmula de Torricelli, tá? Vou pegar na internet mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Exercícios
da fórmula de Torricelli, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui do primeiro site que aparecer, do Brasil Escola. Tá? Eu tenho que parar com esse tá, né? Muito chato esse tá. Então, copiar aqui a questão 1. Eu ia pegar questões bem complexas e tal, mas não vai dar muito tempo de estar fazendo isso, então deixa eu pegar aqui do Brasil Escola logo, para estar fazendo rapidão. Já que eu tava olhando, já tem uns 20 minutos de vídeo, tá? Esse tá me incomoda, e depois que eu falo tá, eu percebo que eu falei tá de novo. Mas vamos lá, então deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui no Paint, tá aí a questão. Vocês podem ver aqui. Eu acho que eu vou até copiar ela aqui um pouco mais pro lado. Deixa eu ver aqui. Aonde que eu posso afastar ela aqui? Então posso colocar ela aqui. Aqui mais ou menos. Eu vou ter esse espaço aqui do lado para resolver ela, tá? Então vamos lá. Então essa questão ela diz o seguinte, ó. Um automóvel percorre uma rodovia com velocidade inicialmente constante igual a 80 km por hora. O motorista do veículo avista um radar e reduz sua velocidade para 60 km por hora, percorrendo esse trajeto uma distância igual a 20 metros. O módulo da desaceleração sofrida pelo carro, pelo automóvel, nesse percurso foi de aproximadamente quanto? Então vamos lá. Quais são as informações do texto? Informações do texto. Velocidade inicial, 80 km por hora. Tá? Nós não vamos usar em km por hora, então a gente tem que dividir por 3,6. Vou usar aqui. Então, 80 dividido por 3,6 vai dar 22,2. Eu não gosto quando dá números assim, meio chato. Isso aqui vai ser aproximadamente 22,2. A velocidade que ele vai reduzir, né? Ele vai reduzir de 20 para 60, então a velocidade aqui seria... Cara, não é possível. É uma questão tão fácil aqui, né? Tá parecendo muito fácil, mas vamos lá. 60 km por hora, ele vai reduzir, então 60, deixa eu fazer aqui de novo, 60 dividido por 3,6, o resultado é 16,7. Tá? Isso aqui está em metros por segundo já, os dois. Ele diz para a gente também a distância, ou seja, o ΔS equivale a 20 metros. E ele quer saber o valor da aceleração. Percebam que nessa questão nem fala, nem menciona sobre o tempo. Então, quando tiver questões dessa forma de movimento que não envolve o tempo, então você tem que recorrer à fórmula de Torricelli, que é essa aqui, ó. Velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔS, tá? E feito isso, você vai substituir os valores. Ora, a velocidade final é 16,7 km, né, metros por segundo ao quadrado, igual a inicial, que é 22,2, também vamos levar ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é de 20 metros. Então é isso aí que a gente tem que resolver, tá? Deixa eu diminuir o negócio aqui. Vamos lá agora. Eu vou afastar um pouquinho para cá, já que essas informações agora a gente já não precisa, é só fazer o cálculo, tá? Primeira coisa, 16,7 ao quadrado, deixa eu levar aqui ao quadrado, vai dar aproximadamente 278,89. Então aqui vai ficar 278,89 igual 22,5 ao quadrado. 22,2 ao quadrado, que vai dar 498. Então 492,84 mais 2 vezes 20, 40. Então vai ficar 40 vezes a aceleração. Eu vou pegar esse valor e vou passar para cá, subtraindo. Bom, então nós vamos ter 492,84 menos 278,89, que vai dar, nesse caso, quando a gente subtrair, né? Vou até reescrever aqui. E vocês vão perceber que o resultado vai dar negativo, e esse valor negativo significa dizer que está desacelerando, tá? Observe que como ele pede o módulo aqui, o sinal no finalzinho, o sinal será desconsiderado, que é 40A, tá?
Então, subtraindo, o resultado deu menos 213,95. E aí, isso aqui é igual a 40A. A gente vai pegar o 40 e passar dividindo, tá? Então, A é menos 213,95 dividido para 40. Então, vamos dividir por 40 esse resultado. E vai ficar 5,35 aproximadamente. 5,35, tá? Metros por segundo ao quadrado. Esse tem um sinal de menos aqui, que não importa, tá? Para o gabarito. Mas, para o cálculo, muitas vezes é importante, a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Então, a resposta correta seria a letra A, né, que está mais próxima aí, 5,4, fazendo o arredondamento aí para uma casa decimal somente, tá certo? Se vocês quiserem ver essas e outras perguntas, tá? Vocês podem estar acessando aqui, ó, esse site. Vou estar mostrando aqui para vocês. Eu vou copiar aqui no Paint. Deixa eu mostrar aqui. Vou até aumentar a letra aqui. Pensei que ia aumentar a letra. É esse site aqui, tá bom? Vocês podem estar acessando. Vai ter mais questões. É só digitar lá exercícios no Google. Exercícios de forma Torricelli. Vai ter vários exercícios. E nós estaremos no futuro treinando essas questões e tudo mais, tá? Então, pessoal, nossa aula vai encerrar por aqui. Peço que vocês deixem um like aí, um comentário aqui embaixo. Vou também estar disponibilizando a tarefa de vocês lá na plataforma, então peço que vocês acessem a plataforma, façam as atividades e tudo que tiver pendente, pessoal, dá uma olhada aí, entra no plural, observa as coisas que estão pendentes aí na atividade de vocês, tá? Trabalhos, os exercícios que estão pendentes, para que vocês não fiquem sem nota, tá bom? Então, fique com Deus, uma boa prova para vocês e até a nossa aula de segunda-feira. Então, pessoal, um grande abraço, falou!